cada 3 mortes de pessoas adultas no Brasil, 2 são de homens. O tempo de vida deles é 8 anos menor que o das mulheres. As principais causas de morte do sexo masculino são as doenças isquêmicas do coração, entre elas o infarto e o acidente vascular cerebral. O câncer de próstata também está entre as causas mais frequentes de morte. O aumento de óbitos cresceu 120% em 7 anos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Os homens são mais vulneráveis às doenças graves e crônicas do que as mulheres. Eles consomem mais bebidas alcoólicas, são mais sedentários, estão acima do peso, fumam e, o mais grave de tudo, só procuram um médico quando a doença está instalada ou em estágio avançado. Alguns sequer têm a chance de chegar vivos à emergência de um hospital. A saúde do homem. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, senhor Divino? Tudo bem, obrigado, senhor. Está se preparando para ir de alta, né? Se Deus quiser, né? E o senhor, seu Laudimiro? Estou aqui. Está programado sua cirurgia para a semana que vem, não é isso? Programada para terça-feira, Terça-feira que vem. Deve acontecer, né? O urologista do Hospital de Base de Brasília, Dr. Guilherme Coaraci, explica qual é a função do médico que cuida das doenças do trato urinário no homem. A área de atuação do urologista envolve a saúde do homem, as patologias do trato urinário, então cálculos renais, problemas também relacionados ao rim, e próstata, bexiga e pênis, genitália masculina. O médico ressalta a importância dos exames para detectar problemas na próstata. É um conjunto de exames. Esse conjunto de exames envolve principalmente o exame do PSA, que é um exame de sangue, e o exame do toque retal, que é bastante conhecido. É um exame, a gente chama de exame digital retal. Através da introdução do dedo pelo reto, a gente consegue sentir a próstata, palpar a próstata, e a gente consegue perceber se ela está na consistência habitual, na consistência mais amolecida, ou se a próstata está numa consistência mais endurecida, com nódulos, com caroço, que podem indicar o câncer de próstata. Necessariamente são esses 2 exames que o homem deve fazer. Mas o sentimento machista, a resistência ao exame do toque retal, ainda são prevalentes entre a população masculina. Não é por acaso que a incidência do câncer de próstata aumentou. O câncer de próstata não mostra sintoma. Quando aparece algum sintoma, normalmente já está numa fase mais avançada da doença. Então, por isso a necessidade de uma investigação desde cedo. Uma consulta anual, a gente vai acompanhando esses sintomas da próstata, se o paciente vem apresentando um crescimento benigno, ou se ele não tem sintoma nenhum, a próstata continua pequena, a gente investiga a probabilidade, a possibilidade dele ter um câncer de próstata. E quando que é indicada a cirurgia? Tem as indicações específicas. No caso do câncer de próstata, a cirurgia é uma cirurgia radical. É uma cirurgia de grande porte, de duração mais prolongada, com perda sanguínea mais importante. Então, habitualmente, pacientes muito idosos não são candidatos a esse tipo de cirurgia. Né? A gente tem outras formas de tratamento também. Mas, de uma maneira geral, a gente tem 3, 4 tipos de tratamento para o câncer de próstata. A braquiterapia, a radioterapia externa, a cirurgia, a prostatectomia radical e a hormonioterapia, né, que são tratamento hormonal, normalmente os casos mais avançados ou pacientes mais idosos. A recuperação da cirurgia de próstata é variável. Na cirurgia radical para o câncer de próstata é uma recuperação um pouco mais longa, porque é uma cirurgia de maior porte. A cirurgia para a doença benigna da próstata, quando é feita pelo canal da urina, quando existe essa possibilidade de fazer pelo canal da urina, a recuperação é bem rápida. O médico Guilherme Coaraci chama a atenção para que o homem, de fato, cuide da saúde. Com relação à próstata, é importantíssimo que os homens procurem o seu urologista a partir dos 40, 45 anos de idade para uma avaliação anual, visando proteger ou prevenir o câncer de próstata e visando também acompanhar o crescimento benigno da próstata. Medo, preconceito e desconhecimento têm feito com que os homens não se submetam a um tipo de exame essencial para garantir a saúde e a qualidade de vida dos que estão principalmente na faixa dos 45 anos. Trata-se do exame de toque retal, indicado para fazer o diagnóstico de tumores na próstata.
O INCA, Instituto Nacional do Câncer, fez uma sombria previsão para 2013. São esperados 52 mil novos casos da doença. Os especialistas chamam a atenção para o diagnóstico precoce, que eleva as chances de cura da doença, que é subestimada pela população masculina. O câncer de próstata corresponde a 25% dos tumores malignos registrados no país. Ao contrário das mulheres, que são bem mais cuidadosas quando o assunto é saúde, o homem, por questões culturais, não costuma procurar o médico para fazer os exames preventivos. Eu afirmo que o homem brasileiro não é diferente dos demais homens. Nós não somos mais preconceituosos que o homem argentino, ou o homem espanhol, ou o homem americano. O que nós somos, infelizmente, é menos informados e menos motivados. Porque a questão do homem, da dificuldade que o homem tem de ir ao médico, não é uma dificuldade do brasileiro, mas é uma dificuldade do gênero masculino. O gênero masculino, ele é assim, ele precisa ser incentivado a perder esse medo. Segundo o médico Rodrigo Nascimento, cirurgião oncológico do maior hospital público de Brasília, os homens só procuram ajuda médica quando a doença avança e provoca algum sintoma. Esse quadro, ele nada mais é do que uma faceta, né? Ele é uma situação análoga a todas as outras situações que denotam uma falta de informação. Então, a principal forma de mudar isso é educação, né? É discutir amplamente, abertamente esses assuntos, tornar esses assuntos comuns, principalmente nas novas gerações, e criar campanhas, criar, né, na mídia, governamentais ou não, né, que possam estimular o brasileiro, né, a procurar as suas necessidades no sentido da saúde. O frentista Clécio da Silva Paiva, de 56 anos, está fazendo tratamento quimioterápico para combater o segundo câncer que teve em menos de 5 anos. O senhor já tinha feito o exame de colonoscopia antes? Não. Fazia exame preventivo? Não, o tal do preconceito. Já fez exame de próstata? Nunca tinha feito. Tudo por quê? Eu acho que é mais o preconceito do homem. Aquele dedo benigno do doutor, né? Então as pessoas ficam com receio. Esse foi o seu caso, o senhor confessa? Foi o meu caso. Aí aconteceu um sangramento. Através desse sangramento eu procurei um proctologista. Quando foi constatado o exame, aí ele fez a biópsia e constatou câncer maligno. As sessões de quimioterapia são tentativas para combater o segundo câncer, desta vez no fígado. Fazendo exame de tomografia, aí quando foi o ano passado que constou nódulo no fígado. Aí ele me encaminhou para fazer a quimioterapia. Está esperançoso? Muito esperançoso. O senhor que já enfrentou 2 cânceres, o que o senhor falaria para o brasileiro que não tem o hábito de ir ao médico? Diria tirar esse preconceito. Que o dedo do médico é um dedo benigno, ele não é maligno. Para o urologista Diogo Mendes, é necessária a união de forças entre toda a sociedade para que o homem seja visto como um sujeito de direitos e não apenas o provedor da família. Nós precisamos fazer com que o homem seja motivado a cuidar de sua saúde. Porque, infelizmente, nós homens morremos antes, temos mais doenças, sofremos mais acidentes por falta de incentivo. Porque existe ainda aquele preconceito ou aquela preconcepção de que homem que é homem não fica doente, homem que é homem não chora, homem que é homem é forte, não vai ao médico. Enfim, uma série de preconceitos que nós precisamos mudar. E como nós mudamos? Da mesma maneira que mudamos a questão da amamentação. Nós convencemos a sociedade que a mãe precisa amamentar.
Da mesma maneira que nós convencemos a questão da mama, do câncer de mama, do exame de Papa Nicolau do útero. Ou seja, a mulher é o grande exemplo para o homem. A história de seu Osmário é igual a de muitos outros homens. Ele só procurou o médico porque sentia dores e dificuldade para urinar. A cirurgia de próstata levou tempo para ser realizada. Agora o senhor está aliviado? Tô. Esperou 3 anos para fazer a cirurgia, mas valeu a pena? Valeu a pena, sim. O que trouxe o senhor aqui para a quimioterapia? É diagnóstico do médico, né? É o câncer de intestino. Como é que o senhor descobriu? Na verdade, descobri por acaso. Eu tive o cálculo renal, né? E me levou ao médico, foi pedido os exames, né? Aí foi detectado que eu estava com tumor maligno. Aí eu comecei o tratamento. Fez a cirurgia do intestino? Fiz a cirurgia, tá feita dia 15 de abril, né? E agora estou fazendo o tratamento da quimio para complementar o tratamento. Quanto tempo o senhor acha que ainda fica aqui fazendo? Quantas sessões? Na verdade, pediram 8 sessões. Hoje está sendo a 5ª sessão. E depois disso? Só o médico vai dizer, né, o diagnóstico. Se vai precisar de mais, né? Até então, eu estou confiante nas 8 sessões. O senhor costumava ir regularmente ao médico ou foi porque sentiu alguma coisa? Não, fui porque eu senti o cálculo renal, a dor, né, que eu senti cólica. Né, aí que eu procurei o médico, mas até então não sentia nada. Nunca foi ver nem a próstata? Não tinha ido. Mas agora vai? Agora eu vou ter que ir, a minha esposa já está me cobrando. A maioria dos pacientes que a gente atende aqui do sexo masculino são divididos praticamente em algumas categorias. A principal, o câncer urológico, o câncer de próstata. Em seguida, nós temos os cânceres de cabeça e pescoço, infelizmente todos motivados por tabagismo e alcoolismo. E aí vem os cânceres do aparelho digestivo, como câncer de estômago, câncer de cólon, câncer de pâncreas e outros menos comuns. Então, e aí, daí em diante, vem todos os restos das neoplasias que incidem em homem, desde sarcomas, tumores cerebrais, tumores urológicos não próstata, pele não base celular não epidermoide, melanoma e outros tipos de tumores. Mas o principal, o maior volume de atendimento aqui é o do câncer de próstata hoje em dia. Por que o homem é tão vulnerável a ele? Infelizmente, existe uma regra que diz que todo homem que envelhecer e todo homem que chegar a uma determinada idade, se não tiver um tumor maligno de próstata, vai ter um tumor benigno de próstata, que é a hiperplasia prostática. Infelizmente, é uma glândula que as pessoas só passam a dar valor quando envelhecem, nem levam em conta enquanto são jovens, né? Evidentemente que eu preciso cuidar da próstata desse homem, porque realmente o câncer de próstata é a doença mais grave que acomete o homem com a maior frequência. O urologista ressalta que no interior do país o homem tem mais dificuldades de cuidar da próstata. Que junto com o câncer de próstata eu tenho o aumento da próstata. Quem é do interior já conhece aquele ditado, que todo velhinho faz xixi na botina. Por que ele faz xixi na botina? Porque a próstata cresce, obstrui o fluxo urinário e o jato do netinho dele que faz aquele barulhão, nele é fininho, por isso que cai na botina. Isso é uma doença do homem. 1/3 dos homens terão aumento benigno da próstata. Ou seja, se eu pensar que no Brasil tem 100 milhões de homens, 33 milhões de brasileiros teremos aumento de próstata. E teremos que ser tratados por isso. O Brasil é um dos 10 países com o maior índice de mortes por doenças cardiovasculares. Por ano, essas doenças são responsáveis por 30% de todas as mortes registradas no país. Mais de 300 mil pessoas morrem, principalmente de infarto e acidente vascular cerebral. A maioria das vítimas são homens com idade média de 56 anos. Sedentarismo, diabetes, hipertensão, obesidade são fatores de risco, assim como o tabagismo. Quem fuma tem 5 vezes mais chances de sofrer um infarto.
Um estudo realizado pelo Instituto do Coração de São Paulo revelou que jovens entre 20 e 40 anos também têm sido surpreendidos com as doenças cardiovasculares. A visita regular ao cardiologista é imprescindível. Seu Gilberto tem 59 anos e já passou sufoco com o coração. De uma hora para outra, teve que implantar 3 pontes de safena para continuar vivo. O senhor começou a ter problema há 2 anos, é isso? Trabalhar não aguento mais, né? Então, sinto derrotado, né? Mas o senhor fumava, bebia, o senhor cuidava da sua saúde? Não. Não tinha hora de almoço, não tinha hora para dormir, só trabalhando. O excesso de trabalho, somado ao estresse e a falta de tempo para se cuidar, comprometeram a saúde dele. Se o senhor tivesse outra oportunidade, o senhor faria diferente? De quê? Trabalhar? Cuidaria mais da sua saúde? Fazia. Mas, graças a Deus, estou vivo. Eu não posso dar só. Bota o coração. Quem vai falar? O senhor está aqui na cardiologia do Hospital de Base para tratar o quê? Tratar de uma arritmia do coração. Eu tive infarto, né? Amanhã, se Deus quiser, completa 1 ano. Eu tive no dia 14 de setembro de 2012. A desculpa para a falta de cuidados com a saúde é sempre a mesma. Excesso de trabalho e o estresse são os grandes vilões. Mas até que ponto? Sempre me consultava, mas uma coisa que pior eu vivia fazendo, né? Eu bebia não muito. Bebia, fumava, comia muita gordura, muita coisa oleosa. E assim meu colesterol foi alto, subiu. O homem precisa ter um colesterol, e aí há uma dependência genética e ambiental que tem que ser combinada e vista da mesma forma. O homem tem que ter um colesterol no máximo total de 200. Tem que ter um triglicerídeos no máximo de 150. Tem que ter um colesterol bom acima de 40 e um colesterol ruim abaixo de 100. Isso é um ponto. Tem que ter uma glicose, o açúcar do sangue tem que ser menor do que 99 em jejum. Tem que evitar situações conflitivas dentro do possível. Isso talvez seja a parte mais difícil da prevenção primária. Evitar os estresses que são desnecessários para poder ter um alívio na parte emocional. As doenças cardiovasculares envolvem uma miríade de fatores diferentes. Tem a carga genética, que é fato se a gente tem pessoas com infarto, AVC, pressão alta na família, diabetes, isso são doenças que têm penetrância genética, mas também tem muito do fator ambiental, né? E eu diria que essa é uma carga muito importante dessas doenças e são cargas que a gente consegue controlá-las, né? Então, aí a parte de prevenção tem uma parte enorme aí que consegue, né, que a gente conseguiria modificar esses fatores de risco. No Brasil ainda se morre muito de infarto ou das doenças relacionadas à área do coração, enfim. A mortalidade de doenças cardiovasculares ainda é a primeira causa de mortalidade no Brasil, né? Não só o infarto, mas que nem a gente conversou antes, infarto, AVC, todas essas outras doenças, complicações da pressão alta, que pode ser inclusive insuficiência renal, todas elas são relacionadas à doença cardiovascular. Então, uma recomendação que eu daria a todos é que se cuidem, tenham disciplina, ouçam as campanhas preventivas, elas são válidas. Procure, muito das campanhas de prevenção não depende do governo, depende de cada um. Depende de você caminhar todos os dias, 30 minutos, depende de você conseguir destinar pelo menos esse período do tempo para você mesmo. O Inclusão volta já!